Para quem não me conhece, eu sou Jordana, faço parte dessa equipe maravilhosa da Escola Bíblica e quero convidar você a baixar a cabeça, quero orar antes de eu começar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor Deus, por esse privilégio de estar na tua casa, Senhor, ministrando a tua palavra, que o teu Santo Espírito seja sobre a minha vida, me conduzindo, me usando, que o Senhor traga respostas nessa manhã e que a tua palavra seja uma semente e produza frutos em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Deu certo o slide? É igual o outro, né, o slide? Gente, sou nova nessa tarefa, viu? Então, é ao vivo. Nós vamos falar hoje, dar continuidade a essa série de estudos em que nós estamos falando sobre o dom de línguas. Então, quem não assistiu a aula da semana passada, pode entrar no nosso canal, no canal da Lagoinha Brasília Capital, e lá na playlist da EBD vai ter a aula da semana passada. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os fundamentos bíblicos, onde encontramos base bíblica para compreendermos esse dom que é manifesto apenas no Novo Testamento. Né? A gente não vai ver no Antigo Testamento a experiência do falar em línguas, apenas no Novo Testamento. Então, até então, tinha sido manifesto ali os 7 dons espirituais, mas o falar em línguas e a interpretação de línguas só se experimentou no Novo Testamento. E quero começar trazendo, se eu conseguir passar os slides. Quero falar do roteiro da aula. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse estudo detalhado de Atos, né, o derramamento do Espírito Santo em Atos e a manifestação dos dons de línguas, a análise de 1 Coríntios, capítulo 12 e 14, que é um fundamento bíblico básico ali para esses dons, o papel do dom de línguas na edificação pessoal e coletiva. Então, nós vamos ver um pouquinho também do propósito que isso tem, que esses dons têm no nosso meio, no meio da igreja. Amém? E eu quero começar a aula com essa pergunta, né? O dom de línguas ainda é relevante para a igreja nos dias de hoje? Quem arrisca aí dizer que sim ou que não? Vocês estão vivos? Me ajuda a dar aula, pelo amor de Jesus Cristo. É relevante, amém? E nós vamos ver ao longo desse estudo, não só de hoje, mas das próximas aulas que virão, a importância e o quanto é relevante esses dons no meio da igreja. E diante de todo esse movimento pentecostal que aconteceu no Brasil, que vem no Brasil e no mundo, né, que vem aí desde os das primeiras experiências na nossa geração, ao longo dos séculos, a gente vai vendo se ampliar cada vez mais. Hoje, até igrejas que antes não criam, não acreditavam nesses dons, já creem, já têm experimentado, né, esses dons no meio da sua igreja. E tudo começa com o conhecimento. Né? E aí, na aula passada, o pastor Léo fez uma explanação sobre isso, e eu trouxe novamente, porque precisamos entender que conhecimento era uma necessidade da igreja de Corinto, e por isso o apóstolo Paulo traz esses fundamentos lá em Coríntios, para ensinar a igreja sobre esses dons, sobre a existência desses dons, daquilo que já havia acontecido em Atos, e que eles precisavam estar atentos e conhecer isso e experimentar também. Então, da mesma forma, como o apóstolo Paulo fala, né, em 1 Coríntios, capítulo 12,
no versículo 1, ele diz: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Né? Então, a importância de nós conhecermos a palavra, de conhecermos a verdade, de conhecermos aquilo que Deus tem para derramar sobre nossas vidas. Amém? Porque a partir do conhecimento é que nós vamos, e aí a gente vai ver a escadinha, é que nós vamos a crer. Quando tomamos conhecimento, não foi assim? Quantos aqui tiveram dessa forma? Quando eu me converti, eu entendi ali que, então eu preciso me arrepender, eu preciso receber Jesus como Senhor da minha vida, eu preciso tomar um posicionamento, eu preciso ir, né, dar um passo na direção de Cristo para poder receber o que a palavra está dizendo que eu recebo. Então agora eu entendi. Então agora eu vou lá. E aí eu me levanto da minha cadeira, vou lá na frente, naquele dia, né, no dia 20 de maio de 2001, dia inesquecível da minha vida, o dia que a Jordana morreu e nasceu uma nova criatura. Quem lembra aí do seu dia? Amém. Glória a Deus. É o dia que marca as nossas vidas, né? E assim também o apóstolo Paulo trazia esse conhecimento para aquela igreja. E os coríntios, como nós hoje em dia, né, os pentecostais modernos, eles certamente possuíam dons espirituais. E quando ele fala, o apóstolo Paulo fala, né, nenhum dom vos falta. Mas assim também vocês, como desejem dons espirituais, procurem abundar nesses dons, em 1 Coríntios 14, 12. Então, eles tinham muitos dons, mas provavelmente não estavam sabendo manifestar os dons espirituais de forma mais significativa. E por isso Paulo escreve, né, em 1 Coríntios 12, 14, ele via ali a ignorância, né, daquele povo, daquela igreja de Corinto, como um inimigo. Né? Então, se vocês não conhecem, como que vocês vão experimentar? Né? E precisava ali trazer luz, trazer conhecimento. E ele diz, né, o pastor Léo também falou muito sobre esse versículo na semana passada, porque ele traz, né, irmãos, não sejam meninos no entendimento. E aí, eu quero apresentar para vocês essa escadinha. Deixei passar os versículos, gente, desculpa. Que é a escada do ministério espiritual, né? Então, esse autor ele vai falar que um ministério de êxito, uma vida ministerial de êxito, estou com êxodo na cabeça, de êxito, começa com o conhecimento. E o conhecimento, ele vai gerar, então, a fé. Né? O ponto de partida, então, do ministério eficaz, da sua vida ministerial, da sua vida espiritual com o Senhor, é o conhecer. É preciso conhecer a palavra e os princípios de Deus. E aí, então, a partir do conhecimento, a fé surge. E aí não se pode crer verdadeiramente naquilo que você não conhece. Né? Por que muitas vezes Jesus vai falar, né, que ele vai dizer, vocês, muitos naqueles dias dirão, expulsei demônio, curei enfermos, mas eu vou dizer para vocês, não vos conheço. O que significa que essas pessoas não entrarão no reino dos céus. Por quê? Porque Jesus não o conhece. Então, o conhecimento, ele antecede a fé. E quando conhecemos, então cremos. Amém? E a fé, então, vai gerar experiência. A fé vivida gera experiência espiritual. Eu nunca posso deixar de passar sem falar do grande tempo que Deus deu para a gente de experiência. E derramou sobre nossas vidas um dom, o dom da fé. A fé como um dom, não foi uma fé comum. Quando eu tinha 1 ano de convertida, alguns já sabem, né, a gente tinha um filho, que por causa desse filho, nós não nos separamos, porque
não queríamos que esse filho tivesse uma vida como a nossa, com os pais separados. E a gente, então, resolveu ir empurrando com a barriga até, né, esse filho casar. Mas o Senhor nos resgatou antes, para a glória de Deus. O Senhor começou a restauração nas nossas vidas. E um ano depois, quando tudo estava se encaixando na nossa vida, esse filho de 3 anos faleceu. E foi um período assim muito rápido de adoecimento, internação e falecimento. Mas que para nós pareceram 30 anos, os 3 meses. Porque naquela época, muito novos convertidos ainda, mas muito firmados ali no Senhor, e muito edificados pela palavra, e muito consolidados, né, dentro dali da comunidade, da congregação, nós decidimos derramar nossas vidas naquele que pode e traz todo o suprimento. E nós, muito novinhos na fé, no primeiro amor, naquela gana de servir a Deus e tudo, bem novinhos também de idade, né? Não vou revelar a minha idade, mas eu era um pouco mais nova, pelo menos uns 22 anos. E naquela situação, o Senhor nos conduziu a um lugar debaixo das suas asas, de proteção, de provisão, de cuidado, e derramou sobre nós um dom da fé. Porque era uma fé, não era uma fé comum. Era uma fé sobrenatural, que não via as circunstâncias, que não via aquilo que estava ao nosso redor, mas que estava além, aquilo que poderia vir a ser. E eu não sei explicar para vocês como foi que a gente conseguiu ver dessa forma, porque foi um dom derramado por Deus. E esse dom da fé nos levou a ter experiências espirituais com o Senhor, que muitas pessoas que já eram maduras na fé naquela ocasião ainda não tinham vivido. Entendem? Então, assim, a fé, ela nos leva a experiências cada vez mais profundas com o Senhor. E a experiência determina, então, os limites do seu ministério. Quanto mais experiências você tem com Deus, quanto mais você mergulha nesse relacionamento íntimo com o Senhor, mais o seu ministério é ampliado, né? Mais os limites vão sendo aumentados, né? A tampa vai subindo. Quem já ouviu falar nisso aí? Né? A tampa vai subindo, porque você vai ficando maduro e Deus vai te entregando cada vez mais experiências com Ele e missões também. Amém? Então, quanto mais se conhece, crê, experimenta, maior é a eficácia no serviço ao Senhor. E aí, entrando, então, no estudo detalhado de Atos, nós vamos ver o derramamento do Espírito Santo e a manifestação das línguas em Atos, capítulo 2. Você pode abrir a sua Bíblia. Então, esse evento, não vou entrar em detalhes aqui em Atos, em Pentecostes, mas em Atos, capítulo 2, abra sua Bíblia. Atos, capítulo 2, diz assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. E nós vamos ver nesse evento
que ocorreu no dia de Pentecostes. Esse evento era uma festa que já acontecia, já tinha sido estabelecido pelo Senhor na antiga aliança, e os judeus de várias nações estavam reunidos ali. E esse foi um dos eventos mais marcantes da história da igreja. Foi um marco, então, para os discípulos de Jesus, que estavam ali reunidos, e é um marco para nós hoje também, os que cremos. Amém? Então, naquele dia, Jerusalém estava cheia ali de judeus, e vindos de toda parte do mundo, e reunidos para aquela festa. Mas, de repente, né, o de repente de Deus, né, que já estava profetizado, como o Márcio colocou aqui no início do culto, em Joel, capítulo 2, o Senhor já havia anunciado aquilo que iria acontecer naquele dia de Pentecostes, de Atos, capítulo 2. E algo muito diferente aconteceu. O Espírito Santo desceu sobre aqueles discípulos, reunidos no cenáculo, e os encheu, e foi um sinal sobrenatural da demonstração, uma demonstração do poder de Deus e da extensão do Evangelho a toda a humanidade. Na aula passada a gente também comentou sobre isso, por isso não vou me estender, mas o Espírito Santo veio capacitar a igreja para levar a mensagem de Cristo ao mundo inteiro. Ali era o selo do ID, da grande comissão, do ID de Jesus, que ele já havia dito aos discípulos, que eles deveriam ir, pregar o Evangelho, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e ele estaria com eles, mas eles receberiam ainda, né, um enchimento, um revestimento de poder. E nesse dia o Espírito Santo veio para revesti-lo, capacitá-los, habilitá-los para a grande comissão que já estava ordenada pelo Senhor. E da mesma forma, nos dias de hoje, o Espírito Santo vem sobre nós, sobre esta igreja, sobre mim, sobre você, para nos capacitar, nos habilitar a cumprir a grande comissão que o Senhor Jesus nos entregou. E pregar o Evangelho em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quantos comissionados tem aqui nessa manhã? Se expresse, meu querido. Você tem um chamado, uma missão, e o Senhor está aqui para te capacitar e te habilitar com o enchimento do poder dele. Amém? Então, o que nós podemos aprender com o Pentecostes? Que Deus cumpre suas promessas. Joel já havia profetizado, Jesus já havia dito que enviaria o Espírito Santo, e aconteceu exatamente como já havia sido anunciado. Outra lição: o Evangelho é para todos. Deus deseja que todas as nações conheçam a Jesus e sejam salvos. A vontade de Deus é que todo pecador se arrependa e venha ao conhecimento da verdade e seja salvo. Outra lição: somos chamados a viver no poder do Espírito. Assim como os discípulos foram capacitados para testemunhar, nós também hoje recebemos o Espírito Santo para sermos luz nas nações. Amém, querido? Você é luz. Então, que hoje nós possamos, nesse mesmo entendimento, né, dessa mesma presença do Espírito Santo em nossas vidas, permitir que ele nos encha e que nós possamos ser capacitados para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? O Espírito Santo, então, desceu sobre os discípulos, capacitando-os para falar em outras línguas. Então, no versículo
Cadê? Atos 2 ainda, no versículo 1 ao 4, o Espírito Santo, então, enche os discípulos e eles falam em línguas. Então, nós vamos ver ali a manifestação do poder de Deus, pelo enchimento do Espírito Santo, aqueles homens começaram a falar novas línguas. Pessoas de diferentes nações ouviram os discípulos falando em seus próprios idiomas. Houve ali um derramar do Espírito e eles começaram a falar em variedade de línguas. E pessoas que estavam lá, de várias nações, como eu falei, estavam entendendo aquelas línguas no seu próprio idioma. Então, veio sobre aquele povo, sobre aquelas pessoas, reações diversas. Espanto, né, admiração, dúvida, alguns zombaram, começaram a dizer, esse povo está bêbado. Né? Então, aí, tudo doidão da cabeça. E aí, Pedro, então, pega, cheio do poder de Deus, faz uma palavra, faz uma pregação, discorre ali sobre a profecia, sobre aquilo que estava acontecendo naquele lugar, e o resultado, 2.000 almas salvas. Amém? Porque quando o Espírito Santo se revela, quando ele se manifesta com poder, com glória, vidas são resgatadas, pessoas são salvas. Então, quais os principais ensinamentos que nós temos desse manifestar desse poder? As línguas faladas em Atos eram idiomas compreensíveis. Então, algumas línguas ali, eles entendiam no seu próprio idioma. Né? O dom que foi derramado naquele lugar foi um sinal do cumprimento da promessa de Joel. Como eu já falei, Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. O propósito principal era comunicar a mensagem de Deus a todas as nações. Então, indo agora um pouquinho mais adiante na fundamentação de 1 Coríntios, capítulo 12 até o capítulo 14, nós vamos ver, então, o apóstolo Paulo falar sobre os dons espirituais e a ênfase que ele vai dar na ordem, na organização e na ordem da igreja. E nós vamos ter alguns destaques. Em 1 Coríntios, capítulo 12, você pode acompanhar na sua Bíblia, não dá tempo da gente ler tudo, é muita referência, mas nós vai marcando aí, e depois os slides vão ser disponibilizados no WhatsApp, no grupo da turma. Então, em 1 Coríntios, capítulo 12, nos versículos 4 ao 11, nós vamos ver ali a diversidade de dons, mas o mesmo Espírito. Em 1 Coríntios, capítulo 12, dos versículos 12 ao 27, aí a gente vai ver o apóstolo Paulo trazendo um ensino, e aí esse eu gostaria de ler. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 ao 27. Diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo. E se o ouvido disser,
Porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispõe cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Aleluia! Glória a Deus! Coisa linda quando Deus fala. Eu amo toda palavra que o Espírito Santo fala na Bíblia, inspirando ali os seus escritores sobre unidade. E essa palavra é perfeita. E da mesma forma, assim são os dons. São todos importantes. Amém, queridos? Os dons, eles têm diferentes propósitos. Da mesma forma como nós temos diferentes propósitos, diferentes chamados, diferentes habilitações pelo Espírito Santo para cumprir a missão que o Senhor deu à igreja, que é o seu corpo. Amém. Seguindo adiante. Paulo vai ainda falar sobre os dons e sobre os ministérios. E aí ele coloca, em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 28 ao 30. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo profetas, terceiro mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de cura? Falam todos em línguas? Interpretam todos? E essas perguntas são retóricas, Porque a verdade é que nós sabemos que nem todo mundo tem todos os dons. E os dons são derramados sobre a sua igreja, da forma como o Senhor determina, como Ele escolhe. Então, o dom de línguas é uma manifestação do Espírito, mas não é o único ou o mais importante. Então, o amor e a edificação do corpo são mais essenciais do que qualquer dom. E aí nós vamos ver em 1 Coríntios 13, também foi explanado isso aqui na aula passada, sobre o dom do amor. E havendo profecia, havendo línguas, e aí ele vai falar que o amor é o maior de todos. E nós devemos seguir o amor e a edificação do corpo como sendo essencial no nosso meio. Amém? Então, a diferença entre línguas como sinal e línguas interpretadas. Já estamos indo aí para o final. 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 1 ao 5. Nós vamos ver que a profecia vai edificar a igreja, enquanto as línguas edificam o indivíduo, a menos que haja interpretação. Vamos ver isso? 1 Coríntios, capítulo 14,
Diz assim: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia, pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas fala a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito, fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Mas quem profetiza, edifica a igreja. E ele continua, no versículo 5 em diante. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Então, Paulo estava dizendo ali que havia o dom de línguas, a oração em línguas, mas que também a língua interpretada, essa sim, era mais importante, porque, seguindo o amor e a edificação do corpo, a língua interpretada edifica o corpo. Quando a língua é interpretada, ela tem o mesmo valor que profecia. Por quê? Porque traz edificação para a igreja. Aquele que fala em línguas, mas não tem interpretação, edifica a si mesmo. Paulo está dizendo aí que aquele que fala em línguas fala a Deus. Então, é uma oração em línguas, mas edifica apenas a você mesmo. Mas a língua interpretada, essa edifica o corpo. Tem o mesmo valor que profecia. O uso inadequado das línguas, ele vai falar mais adiante, nos versículos seguintes, que as línguas, o dom de línguas deveria ser adequadamente utilizado. E ele vai falar que, sem interpretação, poderia ficar confuso. Então, aquele que fala em línguas, mas que não tem interpretação, não há quem interprete, então fale em seu espírito, fale para você, para que não cause confusão no meio da igreja. E a oração em línguas e entendimento são ambos importantes. Todo o capítulo 14, o apóstolo Paulo vai trazer muito essa noção de ordem e de organização da igreja, no que se refere à manifestação do dom de línguas. E aí ele fala do versículo 6 ao versículo 9. É aqui mesmo. Do versículo 6 ao versículo 9, se quiser acompanhar. E agora, irmãos, se eu for ter convosco, falando em línguas, do que vocês vão aproveitar? Se eu não falar, ou por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. Ora, até as coisas inanimadas que emitem som, seja flauta, cítara, se não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Porque, se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vocês, se com a língua não pronunciarem palavras inteligíveis, como se entenderá o que está sendo dito? Porque estarão falando como quem fala ao ar. Então, o povo não poderia ser edificado, a igreja não poderia ser edificada se não houvesse interpretação. E ele continua falando, nos versículos 11 ao 13, ele vai dizer: o povo não receberá edificação alguma, a menos que haja interpretação. Se, pois, eu não souber o sentido da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e o que fala será estrangeiro para mim. Assim também vocês, já que estão desejosos de dons espirituais, procurem abundar neles para a edificação da igreja. Por isso, que fala em língua, ore para que também a possa interpretar.
O que se enfatiza aqui nesse capítulo é que as línguas sem interpretação são para um uso de benefício pessoal, para a edificação sua, para o seu momento com Deus. E que as línguas com interpretação, elas servem a toda a comunidade, a toda a igreja. E é muito clara essa diferença ali também no comportamento e aproveitamento que se tem com cada uma delas. Então, a língua para edificação pessoal é aquela que não tem interpretação, ela tem o seu valor, é a sua intimidade, é você e Deus. É você orando no Espírito, é o seu espírito conectado com o Espírito de Deus. Mas a língua com interpretação, essa tem um valor que vai edificar a igreja. Amém? Entendido? Digam sim. Ajuda a professora a dar aula, minha gente. E os principais ensinamentos. Há, então, aí uma diferença entre línguas como sinal para os incrédulos e línguas para a edificação pessoal. 1 Coríntios 14, 22, o apóstolo Paulo vai dizer assim: portanto, as línguas são um sinal para os descrentes, e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas, e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. E os segredos do seu coração serão expostos. Assim, ele se prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Então, Paulo estava aí trazendo essa diferença do dom de línguas como um sinal para os incrédulos e a língua para a edificação própria. O dom de línguas ele deve ser exercido, então, com ordem. E, se usado publicamente, precisa da interpretação. A oração em línguas, então, ela é diferente do dom de variedade de línguas. Né? E alguns ficam confusos e até questionam, né? Mas ambos não vêm ali do Espírito Santo? Né? Os dois não são dádivas do Senhor? Sim, os dois são dons espirituais, mas há essa diferença. As manifestações que vêm do mesmo Senhor, né? Jesus menciona sinais que seguiriam ali todos aqueles que crescem, e isso é diferente dos dons espirituais. Seguindo um pouquinho adiante, há outro exemplo. A fé experimentada por aqueles que são salvos vem de Deus. Então, todos os salvos têm essa fé. E Deus reparte a fé conforme Ele quer. Da mesma forma, os dons espirituais. Então, da mesma forma que cada um recebe a fé, e numa porção, né, diferente, da mesma forma, os dons espirituais. Em relação aos dons espirituais, Paulo vai ensinar, em 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 11, ele diz assim: um só Espírito, um só e o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Então, nós podemos orar buscando as manifestações, mas nós não temos o poder de decidir que dons serão liberados sobre as nossas vidas. Por quê? Porque o Senhor distribui os dons da forma como Ele quer. Mas podemos buscá-los? Sim. Então, se você deseja, se você ainda não foi batizado com o dom de línguas, e você deseja falar em línguas, e o apóstolo Paulo, inclusive, recomenda,
né, que nós falemos em línguas. Por quê? Porque nos edifica pessoalmente, busque esse dom. Amém? Até o final da nossa série de aulas, nós vamos ter esse momento em que nós vamos orar pela manifestação do dom de línguas, e todos que ainda não receberam esse dom terão a oportunidade de receber. Então, comece hoje, comece já a buscar, porque o Senhor tem algo para derramar na sua vida aqui nesse lugar, amém? E indo para o final, o papel do dom de línguas na edificação pessoal e na edificação coletiva. Então, será que entendemos, já temos isso claro, que o propósito de Deus em relação ao falar em línguas? Fica a pergunta, né? Será que nós estamos usando devidamente aquilo que o Pai já nos entregou? Então, nós vamos falar um pouco sobre a edificação pessoal, que eu já falei bastante, que é aquela sem interpretação. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende, porque em espírito fala mistérios. Né? Nós já lemos aqui esse capítulo, esses versículos, e o apóstolo Paulo está falando ali que a oração em línguas, ela é para a sua própria edificação. Quem fala em línguas edifica a si mesmo. E tem algo muito interessante, que lá no livro de Atos, quando eu estava preparando essa aula, o Senhor ministrou isso no meu coração. Foi apenas o começo. Hoje ainda está disponível para nós. Ainda está disponível para este tempo, para esta hora, para este lugar, para a minha vida, para a sua vida, esse dom. Naquela ocasião, eles começaram a falar em línguas, como diz o livro de Atos. E hoje, nós ainda, nos dias de hoje, falamos. Amém? E está disponível para você também. O que eles receberam no dia de Pentecostes era só o começo. Romanos 8, 26, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando que o Espírito Santo também intercede por nós quando não sabemos orar. Então, quando oramos em língua para edificação pessoal, o Espírito Santo também intercede por nós. E esse é um dos benefícios ali da oração em línguas para a edificação pessoal. Também é a linguagem de oração. Nas línguas sem interpretação, o homem fala a Deus. Então, é uma linguagem de oração. Por isso se fala em oração em línguas. Ore em línguas. Vamos orar em línguas. Esse comando que às vezes se dá na igreja é porque é isso. É o homem falando com Deus no seu espírito. O seu espírito falando ao Espírito de Deus. E é uma ligação direta ali com o céu. E isso transforma a vida de qualquer pessoa. Eu tive uma experiência muito forte com o Senhor quando eu me converti. Mas quando eu recebi o dom de línguas foi muito especial. E eu tinha muito medo de receber. Eu demorei para receber, porque como psicóloga que sou, eu ficava na minha cabeça, né? Ah, isso é da minha mente, isso é da minha cabeça. Eu estou imitando o povo. Mas eu via e eu achava tão incrível, tão lindo, tão especial. E eu dizia, Senhor, eu quero, mas eu não quero que venha de mim mesma. E aí um dia o Senhor me pegou de surpresa. Eu estava numa aula como essa, num domingo de manhã, entrando e saindo por causa do meu filho. E aí eu saí para levar ele para brincar na salinha. E, de repente, eu voltei para a sala. Quando eu abri a porta, a professora, receba! Ela já estava ministrando em todo mundo. E ali eu tive uma experiência inesperada. E tinha que ser assim, porque senão talvez não recebesse. E o Espírito Santo me batizou com o dom de línguas. E é tremendo. Por quê? Porque você tem algo, uma conexão especial com o Senhor. E serve para que você seja edificado. Está acabando o meu tempo? Acabou já?
Edificação coletiva. Então, quando há interpretação, o dom pode fortalecer e edificar a igreja. E ele deve ser exercido com amor e discernimento. Então, as línguas com interpretação, elas não são a linguagem da oração, da edificação pessoal, e sim uma mensagem para a edificação da igreja. A língua com interpretação é Deus falando com o seu povo. Também temos a língua como, aqui a diferença, ó, sinal para os incrédulos. E aí nós vamos ver oração em línguas, o homem fala a Deus para edificação pessoal e ninguém pode entender. A variedade de línguas, Deus fala ao homem, há uma edificação coletiva e todos entendem. E a língua como sinal para os incrédulos, nós vamos ver o homem fala de Deus a outro homem, edificação de terceiros, e só quem recebe a mensagem é que entende. E, agora sim, vamos fingir que está acabando. Fique de pé. Vamos orar. Mas, em Atos, capítulo 2, nós vamos ver, são muitas coisas, nós vamos ainda estudar muita coisa aqui. Mas as línguas foram um sinal do Espírito e um meio que o Senhor encontrou de capacitar o seu povo para evangelizar. E Paulo ensina, né, sobre o propósito, sobre a ordem. Vamos ver isso em todo o tempo, Paulo ensinando sobre a ordem do uso desse dom. E o dom de línguas tanto nos edifica como edifica a igreja. Falar em línguas faz parte do propósito de Deus para as nossas vidas e é a ferramenta que o Espírito Santo usa para trabalhar em cada um de nós de forma mais profunda. Então, falar em línguas vai produzir nas nossas vidas a totalidade do ministério do Espírito Santo. A linguagem sobrenatural da oração é uma ferramenta do Espírito de Deus para realizar em nós a sua obra. Amém? Então, quero convidar você agora a orar e começar a buscar aqueles que ainda não receberam. Mas se você já recebeu esse dom, quero convidar você a orar. Comece a orar agora em línguas. Abra sua boca. Pai, nós te louvamos nessa manhã, Senhor. Te agradecemos por esse tempo de aprendizado da Tua palavra, Deus. Senhor, que o Senhor possa ter livre acesso, Senhor Deus, às nossas vidas. Espírito Santo de Deus, nós declaramos aqui nessa manhã, estamos dispostos, Senhor, estamos sedentos, Senhor, estamos famintos pela Tua manifestação, pela manifestação do Teu poder. Derrama sobre nós do Teu Espírito. Oh, Espírito Santo de Deus, te coloca, Senhor Deus, nesse lugar livremente. Age em nossos corações, em nossas vidas. Te damos liberdade, Espírito Santo. Que nessas aulas seja apenas o começo, Deus. Queremos, Senhor Deus, ir mais fundo. Queremos mergulhar mais fundo. Queremos ter mais experiências contigo. Batiza-nos, Senhor, com o Teu dom. Batiza-nos, Senhor, com o dom de línguas, com o dom de interpretação, com o dom, Senhor Deus, que sirvam de sinal para os incrédulos, Pai. Capacita-nos, habilita-nos para ganhar, Senhor Deus, vidas para o Teu reino. Pai, Tu podes agir com liberdade no nosso meio, como igreja, como corpo. Nós Te damos essa liberdade, Espírito Santo de Deus. Peça, Senhor, peçam, queridos, peçam ao Senhor que Ele vai derramar sobre a sua vida dos seus dons, dos dons de línguas, de variedade de línguas, do dom de interpretação, e que vocês possam ser cheios, habilitados, capacitados
preparados para cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. Em nome de Jesus. Quantos creem aqui? Deem um aplauso ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Deus abençoe a vida de vocês. Vamos agora ter um culto maravilhoso. E até a próxima aula. Tem pergunta, gente? Espera aí. Senta rapidinho, irmão. 5 minutinhos para a gente encerrar. Tem 2 perguntas.